descubra os seus talentos e faça a digestão sobre aquilo, né? Sobre os talentos, é um dos trabalhos do coach. Eu gostaria aqui de ter uma pergunta que nós já tivemos a oportunidade de fazer algumas comparações, mas como se trata de um companheiro Mato Grosso do Sul, eu não gostaria de deixar de atender. Ele diz, qual é a diferença entre consultoria, treinamento e coaching? Quem é que poderia me ajudar nesse sentido? O Jansen. A consultoria, ela é focada, o interesse dela é o processo, é a organização. Né? É como se praticamente nem o ser humano não existisse. É o processo e a organização e o resultado da organização que interessa. O coach, o foco dele é o desenvolvimento da pessoa. Essa é, para mim, a grande diferença entre consultoria e coach. Muito obrigado. Paulo, você me permite? Eu creio que seja um momento bom para elucidar a questão da metodologia, de qual é a técnica do coaching que permite que a gente desenvolva esse indivíduo, pensando que desenvolver é tirar aquilo que envolve, então é liberar esse potencial. É um pressuposto do processo de coaching que o coach, aquele que conduz o processo, ele acredita no potencial do coach, daquele que o recebe. Porque o ser humano usa, isso é pesquisa, sabe-se que o ser humano usa apenas de 3 a 5% do seu potencial. Então, se ele conseguir acessar esses recursos, ele vai ter condições de dar um resultado muito melhor para si e para a organização. A técnica é baseada na escuta desse coach. O coach escuta o que acontece, o que ele pensa, quais são suas crenças, suas fantasias, seus temores desse coach, e a partir dessa escuta ele traz à tona questões que incomodam ao coach e dessa forma ele consegue levar a ter insights de forma que o coach modifique seus comportamentos, suas crenças. Muito obrigado. Olha, nós terminamos já o primeiro bloco, mas antes de passar para o segundo bloco, eu gostaria de poder atender aqui uma pergunta da nossa colega, a administradora Fernanda Nadal, do Rio de Janeiro. Eu só vou pedir que eu só não posso responder aqui uma sigla que ela coloca que eu não sei o que é. Qual a estratégia do sistema CFA-CRAS para divulgar o papel do administrador como coach, bem como a estratégia junto ao IES? Instituto de Ensino Superior. Ok. E formam hoje administradores que saem da faculdade sem saber o que é coach mesmo. Olha, Fernanda, tudo na vida tem um começo, tudo na vida tem um início. Eu tenho a certeza absoluta que o Conselho Federal e os CRAS já começaram esse trabalho de divulgação, de sensibilização, inclusive futuramente junto às faculdades. O Conselho Regional de Administração, em 2007, criou o Conselho Regional, criou o Grupo de Excelência de Coaching. Né? E creio que no decorrer de 2011, nós teremos a oportunidade de trabalhar fortemente com os formandos em administração e os recém-formados, dando a eles uma visão de coaching, mentoring e counseling. Não tanto em transformá-los em coaches, mas muito mais em dar a eles esse instrumental que vai enriquecê-los e vai dar a eles uma proficiência melhor no exercício da atividade. Quer como gestores, quer como líderes, quer como administradores, quer como profissionais liberais, o administrador exercendo qualquer tipo de atividade, com essa ferramenta, com esta metodologia de coaching, mentoring e counseling, ele fará uma diferença mais criteriosa junto às empresas. Ele vai dar uma contribuição, ele vai se tornar mais competitivo, não é? E, ao mesmo tempo, com um enriquecimento da sua proficiência. Então, eu creio, Fernanda, que o sistema CFA-CRAS já está numa trajetória extremamente positiva. E eu quero deixar aqui claro e registrado, que talvez seja um sonho de minha parte, mas sonhar é importante.
É uma visão de futuro. Eu gostaria muito que os conselhos regionais de administração, fazendo parte do sistema CFA, pudessem criar grupos de excelência por esse Brasil afora, contribuindo para a melhoria dos administradores e contribuindo com a sociedade brasileira. É isso que eu gostaria de deixar bem claro, porque este é o papel que nós, em São Paulo, queremos poder oferecer a todos os nossos colegas e companheiros desse Brasil enorme que nós amamos e desejamos que cresça continuamente. Você me permite, Paulo, complementar? Agora falta um minutinho só. Vamos lá. Muito rapidamente, até com relação a isso que você falou, existe aí uma grande preocupação do Conselho Regional de Administração de São Paulo, e o terceiro objetivo da formação do nosso grupo de excelência em coaching foi justamente a formação da criação de um grupo de coaching para jovens administradores recém-formados e em formação. E existe aí a possibilidade da gente divulgar esse trabalho, porque ele está fresquinho, ele acabou de ser aprovado pelo setor de relações externas aqui do Conselho Regional de Administração, e muito em breve a gente terá aí esse projeto já implementado em São Paulo, que está no Brasil. E dentro da plataforma do conhecimento, acredito que no ano de 2011, será um dia só para esse tema. Agora, eu gostaria de passar ao companheiro, colega Karasik, que vai falar sobre um assunto extremamente importante, que é a conduta ética, código de conduta do administrador no exercício da atividade de coaching. Eu vou procurar fazer isso da forma bastante suave, me reportando um pouco a algumas perguntas que estão feitas ainda a respeito do conceito e de como a atividade se coloca hoje. Muita gente pensa que coaching é uma coisa nova, talvez um modismo. Na verdade, é uma atividade muito antiga. As primeiras notícias que se tem registradas de coaching datam da Grécia Antiga, da Idade Média, da época do início da Revolução Industrial também. E ao contrário do que muitos pensam, é uma atividade que vem se aprimorando ao longo dos anos, ela é objeto de estudo por autores respeitados e renomados no mundo todo, em entidades acadêmicas de renome internacional, como Harvard e outras. Em países mais desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, ela é considerada uma atividade-chave e até mesmo essencial no desenvolvimento de pessoal mais graduado nas organizações, e é uma prática que está culturalmente integrada ao dia a dia profissional nesses países, inclusive nas escolas também. E algumas escolas nos Estados Unidos, inclusive, adotam a prática de coaching, a prática de mentoring formalmente, e de counseling dentro da escola. Inclusive nas escolas secundárias também. Portanto, quando se fala de coaching, de mentoring, de counseling nesses países, esses são conceitos que já estão absorvidos culturalmente, o que ainda não é o caso aqui no Brasil, mas que esperamos seja logo. Por essa razão, e compreendendo que o coaching não é apenas um instrumento de desenvolvimento individual ou de um profissional, mas sim um instrumento com impacto significativo social e econômico, que se volta ao desenvolvimento de habilidades que resultam num grau maior de potencial de realizações profissionais, o sistema CFA e CRA decidiu prestigiar o grupo de excelência em coaching, assim como o grupo de excelência em planejamento estratégico, o grupo de excelência em ética e sustentabilidade e o grupo de governança corporativa, elegendo o coaching, dentre essas outras áreas tão importantes, como uma das áreas chaves de desenvolvimento para desenvolvimento de impacto social e econômico positivo dentro da profissão. Tendo dito isso, eu vou transitar agora para a parte que me foi designada a respeito de ética. Uma das coisas que o grupo detectou logo no início foi a necessidade de estabelecer uma linguagem comum ou valores comuns que nos unem. E isso é a ética. De uma maneira bastante simples, a ética pode ser compreendida como aquilo que um determinado grupo tem em comum.
que une um determinado grupo. Os valores, as crenças, os sonhos, os anseios. Isso é a ética dentro de uma forma bem simples de ser compreendida. O Grupo de Excelência em Coaching identificou a necessidade não de um código de ética, porque esse código de ética já existe na forma do código de ética do administrador, mas sim de um complemento a esse código de ética que fosse, que atendesse às especificidades e peculiaridades da atividade de coaching, não só com o intuito de indicar uma conduta melhor e melhores práticas aos administradores interessados em desenvolver essa atividade, mas também para proporcionar ao público interessado, por exemplo, as áreas de RH e de desenvolvimento de pessoal nas empresas, quais as melhores práticas que eles devem buscar ao selecionar e contratar um coach. Portanto, é um instrumento voltado não só para o administrador no exercício de coaching, mas também para o mercado, no sentido de propiciar informações que permitam a seleção, a escolha consciente de um excelente coach quando essa for a necessidade. Esse código tem um caráter muito prático e útil, pois além de indicar esse balizamento, né, de condutas, etc., ele dá indicações bastante específicas do significado dos conceitos, que já foram explicitados aqui hoje, e de como as atividades e as responsabilidades do coach se desenrolam na prática. E isso é importante para aquelas pessoas que não têm ainda o domínio conceitual dessa atividade. Além de propiciar um entendimento bastante claro da atividade e dos seus propósitos, o código que pode ser acessado pelo site www.crasp.gov.br, na página dos grupos de excelência. Dentro dessa tem o grupo de excelência em coaching especificamente. Toda a produção intelectual do grupo de excelência em coaching fica registrado lá, inclusive já está disponível não só o código de conduta, como o perfil do administrador no exercício da atividade de coaching, os conceitos e etc., além de outros artigos produzidos pelo grupo. Ele indica de modo muito preciso os padrões de conduta ética e de caráter geral e profissional e a conduta que deve ser observada pelo coach perante o cliente, explorando os pré-requisitos de confidencialidade e privacidade e também as possibilidades de conflito de interesses que porventura possam ocorrer na relação entre o cliente, o coach e o contratante dos serviços de coach, que muitas vezes pode não ser o cliente, sim a organização a qual ele pertence. Eu gostaria de convidar a todos que visitassem essa seção do site e estudassem com atenção esse código de conduta, que é bastante sintético. Ele tem apenas 3 páginas, mas é bastante objetivo. Muito obrigado. Obrigado a você. Eu gostaria, antes de passar para vocês, eu gostaria de colocar aqui um assunto para debate. Para debate mesmo. Como coordenador e como ex-executivo de empresa e hoje no trabalho de consultoria, na área de coaching há 12 anos, eu venho observando o seguinte: um dos grandes obstáculos, ou um dos aspectos que poderá criar dificuldades no crescimento dessa atividade no Brasil, de coaching, de mentoring counseling, e que foi uma das causas, uma das responsabilidades do CRA em criar o JEC, foi com relação a uma certa banalização da atividade de coaching no Brasil. Um certo modismo. Pessoas despreparadas, pessoas sem formação e principalmente sem experiência, sem conhecimento, que se titulam coaches, criando com isto um problema extremamente negativo na sociedade. E foi por essa razão que o Conselho Regional de Ação criou o nosso grupo para tentar criar um fogo de barragem para evitar esse tipo de problema.